Jesus. Vamos avançar neste congresso. Neste momento, então, teremos mais uma palestra dentro da temática Eis o noivo, a noiva está preparada? E eu preparei, então, um tema dentro desta temática que certamente faz parte da verdade para este tempo. Eu cumprimento todos os que estão nos acompanhando pela internet também. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de curtir, compartilhar este material para que mais pessoas tenham acesso. E antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, pedindo a iluminação do alto dos céus para compreendermos este tema, que certamente apenas pelo título, o casamento de Jesus Cristo, certamente já chamou a sua atenção. Eu peço então que você ore juntamente comigo, se colocando de joelhos diante de Deus. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez para suplicarmos a Ti o derramamento do Teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. E me use como um mero instrumento, Senhor. A palavra é Tua, a verdade é Tua, a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, somos do Senhor. Tudo é Teu, Senhor, e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Que ao a Tua palavra ser lida, pessoas aqui presentes sejam conduzidas ao arrependimento genuíno e verdadeiro, a uma genuína conversão, a uma transformação de vida, porque queremos viver a vida de Cristo Jesus e nos prepararmos para as mansões celestiais. Nos dê sabedoria para compreendermos este tema que certamente falará ao nosso coração e revelará a verdade para este tempo, aquilo que Tu almejas para nós. É o que pedimos a Ti, Senhor, e repreendemos o inimigo. Que não permitamos que nenhum pensamento que nos desvie deste momento caia em nossa mente ou em nosso coração. Que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Algo que eu tenho repetido constantemente nos meus sermões é a respeito da agenda de Deus e da agenda de Satanás. Eu vejo que muitos irmãos entre nós se preocupam muitas vezes mais com a agenda de Satanás do que com a agenda de Deus. Em que sentido? É importante acompanharmos os movimentos das nações, as questões políticas, econômicas, sociais, morais, religiosas. É importante nós acompanharmos todas essas coisas. Mas é mais importante ainda conhecermos a vontade de Deus para nós. Se eu perguntar aos irmãos, por que Jesus ainda não voltou? Será que está faltando algum sinal acontecer ou se cumprir para que Jesus volte? Será que está faltando alguma nação guerrear contra outra nação para que Jesus volte? Será que está faltando algum sinal se cumprir? Amados, eu creio que não. Em qual sentido? Jesus já poderia ter voltado desde 1844 em algumas ocasiões. Mas o porquê ele ainda não voltou? A resposta é simples. Porque o povo dele não está preparado. Quando vamos para Apocalipse 14, a partir do verso 14 até o verso 16, nós vemos ali que a vinda de Cristo é comparada como uma colheita. Ora, para que a colheita seja realizada, o fruto precisa estar maduro. O fruto estando maduro, é feita a colheita. Ora, se o fruto não está maduro, consequentemente a colheita não é realizada. Concordam? Compreendem? Se a volta de Jesus é a colheita e nós somos os frutos que seremos colhidos, o que está faltando acontecer para Jesus voltar, para a colheita ser realizada? Estarmos o quê? Maduros. Ao estarmos maduros, todos os outros eventos finais acontecerão. A primeira pecinha do dominó a cair para que as demais caiam neste efeito dominó é o povo estar preparado. É o povo estar vestido com a justiça de Cristo. É o povo revelar em sua vida o caráter de Cristo, viver a vida de Jesus, amar como Ele amou, ser misericordioso como Ele foi, ser justo como Ele foi e como Ele é também. Quando revelarmos em nossa vida
demonstrarmos de uma maneira prática o caráter de Deus, receberemos certamente a chuva serôdia, daremos o alto clamor e veremos Jesus voltando com poder e glória. Amados, esta é a agenda de Deus, temos que nos preocupar com isso, com a preparação necessária para os eventos finais. E não tanto com o tempo da vinda ou com os próprios eventos, mas com a preparação para os eventos. E é dentro disto que vem esta temática a respeito do casamento de Jesus Cristo. O título, ele é intrigante, pode ser que alguns estejam já olhando com suspeita, o que ele vai falar, como assim, parece até um tanto quanto herético, né? Mas eu quero mostrar biblicamente para vocês, na profecia da palavra, que isto é uma realidade, o casamento de Cristo. E eu quero apresentar pela palavra de Deus isto para os irmãos. Estão comigo? Sim ou não? Maravilha. Olha só que imagem linda essa. Eu, como pastor, durante 10 anos de ministério, eu já realizei muitos casamentos. Tem alguns casais aqui presentes que eu já fiz o casamento. No caso do Jonathan, que fez aqui a oração, e da Laura. No caso do Edson e da Rebeca, que são alunos. No caso do Moses, que é o responsável pela indústria, e da Sara, eu fiz o casamento deles. Dentre outras pessoas que eu tive o privilégio de fazer o casamento. O casamento é um momento muito marcante e sublime, não é verdade? É um momento de uma revelação de amor, todo mundo bem vestido, alegre, comemorando aquela união. E nós nos alegramos quando somos convidados para um casamento, principalmente para a recepção, é ou não é? Depois do casamento, daquela alegria, tem o comes e bebes, e a gente está ali festejando, e é uma alegria maravilhosa. Agora, se numa esfera humana, nós nos alegramos num casamento, nós nos alegramos na ceia do casamento, ou na recepção do casamento. Nós nos alegramos quando somos convidados, ao nos vestirmos. Amados, quanto mais a respeito do casamento de Jesus, o casamento de todos os tempos. Você seria grato ou ficaria feliz por estar sendo convidado para este casamento? Você se sentiria honrado para isso? Sim ou não? Então vamos entender quando começou este casamento, ou se já começou, e o que significa tudo isso? E se nós estamos sendo convidados ou não, o que está acontecendo hoje? É dentro desta temática que nós iremos trabalhar. Eu quero iniciar aqui explicando para vocês como que era o casamento no contexto bíblico, porque isso será importante para nós. Então, como que funcionava naquela época? Havia então um homem que se interessava por uma mulher. Ele ia então até o pai daquela pretendente, havia um pagamento de dote, havia um acordo entre o homem, o futuro marido, o noivo e o pai da noiva, havia então o pagamento de um dote, e então havia uma data estabelecida para o casamento. Então era um acordo entre o marido, o futuro marido, o noivo, e o pai da noiva. Após este acordo, o marido saía da presença desta família, do pai, e ia construir uma casa. Ele então construía a casa, que seria a futura casa então dele e da sua futura noiva também, da sua futura esposa. Terminando a casa e chegando a data do casamento, ele ia até o pai da noiva, pegava na casa do pai da noiva a noiva, e então num cortejo nupcial, eles iam até a casa que foi construída. Neste cortejo nupcial, pessoas ficavam no caminho esperando se unirem no cortejo para entrarem para o casamento. E às vezes o casamento poderia demorar dias, 3 dias, 1 semana e assim por diante. Nós lembramos aqui da história de Caná da Galileia, daquele casamento que Jesus foi convidado com os seus discípulos, Maria estava ali presente. Ora, se acabou o vinho é porque certamente aquele casamento durou dias. Então lá estavam celebrando, festejando um casamento que durava dias. Então funcionava assim, o noivo fazia um acordo com o pai, voltava a construir a casa, voltava, pegava a mão da noiva, ia num cortejo nupcial até a casa, onde seria celebrado o casamento, e então nós tínhamos ali as bodas do noivo e da noiva. Jesus, ele extrai deste contexto de como era um casamento,
extrai lições espirituais, aplica lições espirituais dentro deste contexto. Então, de uma maneira inicial, eu quero fazer uma pergunta. Neste casamento, quem é o noivo? Neste casamento espiritual, neste casamento que nós estamos comentando, quem que é o noivo? Certamente Jesus Cristo. Uma resposta fácil, né? Quem é o noivo? Jesus Cristo. Mas quem que é a noiva? Ah, que interessante. É sempre assim. Alguns respondem a igreja, ou a maioria responde a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é Cristo, e alguns respondem a Nova Jerusalém. As duas respostas estão corretas. E eu quero explicar isso para vocês. Fora do contexto profético, a igreja é chamada de esposa do Cordeiro. Mas dentro de um contexto profético, a igreja não é a noiva. Como assim? Vamos na Bíblia? Apocalipse 21, versículo 9 até o 11. Acompanhem comigo. Então, dentro de um contexto profético, a igreja não é a noiva. Vamos ver, então, quem que é a noiva. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Acharam? Diz assim, eu vou ler que eu não tenho a capacidade do pastor Randy Skit, tá? Vamos lá. Apocalipse 21, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, ou algumas traduções apresentam esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a igreja ou a grande cidade? A grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então, dentro do contexto profético, da profecia apocalíptica, a noiva ou a esposa do Cordeiro não é a igreja, é a Nova Jerusalém. Como assim a noiva é a Nova Jerusalém? Qual que é o sentido disso? A Nova Jerusalém, queridos, é o reino da glória. Nós temos 2 reinos na Bíblia. Nós temos o reino da graça e nós temos o reino da glória. Quando Cristo veio pela primeira vez, ele veio instituir o reino da graça. Ou, de certa forma mais precisa aqui na minha fala, ele veio estabelecer definitivamente o reino da graça. Prestem atenção. Quando Adão e Eva pecaram, Deus apresentou para Adão e Eva, para a raça cair, do plano da redenção. Naquele momento, o reino da graça ele foi instituído como uma promessa. Virá o Cordeiro, virá o Messias, virá o Cristo. Ele pisará na cabeça da serpente, ele morrerá no lugar de vocês, ele salvará vocês. Mas isto era apenas uma promessa. Quando Cristo morre na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o nosso substituto, ele é o nosso Salvador, o reino da graça é estabelecido. Agora não é uma promessa, agora é uma verdade concreta, real. Por isso que a pregação de João Batista era: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Sabe qual que era a pregação de Jesus também? Marcos 1, abra comigo. Marcos, lá no capítulo 1. Versículo 15. Vamos ler desde o verso 14 para vocês saberem quem que está dizendo no verso 15. O que diz o verso 14? E depois que João foi entregue à prisão, veio quem?
Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo o quê? O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Que tempo é este que Jesus falou, está cumprido? Ele estava falando do tempo da profecia das 70 semanas. No final das 70 semanas, da profecia de Daniel 9, começou a ser proclamado que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Que reino é esse? O reino da graça. Jesus falou a respeito deste reino. Este reino não vem de uma maneira visível, não tem aparência exterior. Ele está dentro de vós. Ou seja, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser súditos do reino da graça. Pastor, e o reino da glória, o que seria? É o reino de fato glorioso, visível, que Jesus trará quando Ele voltar com poder e glória. Ok? Então hoje nós fazemos parte do reino da graça, para então fazermos parte do reino da glória. O casamento de Jesus Cristo é Jesus recebendo da mão do Pai da noiva, de Deus o Pai, o reino da glória, o reino glorioso. E o que ele vai fazer com este reino glorioso quando ele voltar? Sabe o que ele vai fazer? Abra comigo lá em Daniel no capítulo 7. Olha só que coisa interessante. Daniel capítulo 7. Estão me acompanhando, irmãos? Sim? Daniel capítulo 7. Vamos ler aqui os versos 9, 10, 13 e 14. Então vamos apenas recapitular. Quem que é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Cuidado com a resposta, hein? Vamos lá. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A nova Jerusalém, o reino da glória. Que Jesus vai até a presença do Pai e recebe esta noiva, recebe o reino da glória. O reino visível, poderoso, glorioso. Aquele reino que Deus está preparando para nós, aqueles que são súditos do reino da graça. Olha só os versos 9, 10, 13 e 14. Vamos ler. Daniel 7, verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Quem que é o ancião de dias? Deus, o Pai. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quando que o juízo foi assentado? Quando que começa o juízo? Daniel 8, Daniel 9 vai responder. 1844, 22 de outubro de 1844. Olha só os versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Atenção no que eu vou explicar para vocês agora. Essa vinda do filho do homem não tem nada a ver com a volta de Jesus. Tudo bem? A gente vai ler de novo o versículo, e eu quero que vocês entendam que no versículo 14, a vinda de Cristo aqui não tem nada a ver com a volta de Jesus. Prestem atenção no texto novamente. Versículo 13, desculpa. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um semelhante como filho do homem. E fez o quê? E dirigiu-se à terra ou ao ancião de dias? Que interessante. Dirigiu-se ao ancião de dias, a Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele. Na verdade, no versículo 13, a vinda de Jesus é a ida de Jesus para o Pai no lugar santíssimo para o início do juízo, 22 de outubro de 1844. Mas o que acontece a partir de 22 de outubro de 1844? Jesus passa para o lugar santíssimo
para participar, então, do juízo investigativo ou realizar o juízo investigativo, mas também no versículo 14 tem uma informação muito preciosa. Ele vai à presença do Pai para fazer o quê? Verso 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o... aqui é muito importante. E o reino. Que reino é esse que foi dado a Jesus? O reino da glória, a nova Jerusalém. E quando Cristo recebe o reino, vamos continuar lendo. Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então Jesus vai à presença do Pai para realizar o juízo juntamente com o Pai. Ele recebe o reino da glória, a nova Jerusalém, e ele faz o que com esse reino? Vamos continuar lendo aqui em Daniel, no capítulo 7, versículo 18. O que diz aí o verso 18? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Olha aqui comigo o versículo 22. Até que veio o ancião de dias, Deus o Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo, ou seja, o juízo investigativo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino da glória. Olha agora o versículo 26 e 27, os versos 26 e 27. Mas o juízo será o quê? Estabelecido, e eles tirarão o seu domínio. O pai e o filho tirarão o domínio do chifre pequeno, desse poder apóstata, para o destruir e para o desfazer até o fim. Agora o verso 27 diz o quê? E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amados, Jesus vai à presença do Pai, recebe o reino da glória, e então ele voltará com poder e glória para nos comunicar este reino. E nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Nós nos assentaremos no trono de Deus juntamente com Cristo. Nós participaremos do reino da glória. Nós estamos sendo então hoje convidados para este casamento. Então quando que começa o casamento de Jesus? A partir de 22 de outubro de 1844. E nós somos o quê? Apocalipse 19, verso 9. Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados ou felizes aqueles que são convidados ou chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, meus irmãos, neste casamento celestial, nesse casamento mais importante de todas as eras e tempos, Jesus é o noivo, a nova Jerusalém é a noiva, o reino da glória, e nós somos os convidados. E desde quando está acontecendo este casamento? 22 de outubro de 1844. E hoje, se você não sabia de tudo isso, o convite deste casamento está chegando em suas mãos, agora, nesse exato momento. A partir do momento que você está ouvindo essa mensagem, você está sendo convidado para participar do casamento. Mas, vamos pensar juntos aqui. O casamento está acontecendo no céu ou na terra? O santuário celestial está onde? O lugar santíssimo está onde? No céu. Jesus está intercedendo por nós aonde? Realizando o juízo investigativo aonde? Ele passa do santo para o santíssimo aonde? No céu. O casamento está acontecendo no céu. Mas nós, os convidados, estamos aonde? Na terra. A pergunta que surge aqui agora, irmãos, é: como que eu e você, que estamos na terra, podemos comparecer a um casamento que está acontecendo aonde? No céu.
como que eu posso comparecer a este casamento que está acontecendo no céu, se eu estou aonde? Se eu estou aqui na terra. É sobre isso que falaremos agora. Se os irmãos, eu quero fazer aqui uma votação, nunca fiz isso, eu vou fazer agora. Eu queria explicar brevemente para vocês, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, num contexto histórico do movimento adventista. Vocês estão dispostos a ouvir isso ou não? Ou a gente parte já para a resposta da pergunta que eu fiz? Pode ser? Eu quero abrir aqui um parêntese. Não se esqueçam de tudo aquilo que eu expliquei para vocês até agora. A gente vai abrir um parêntese histórico do movimento adventista. Quando foi pregado, eis o noivo sair ao seu encontro. A gente vai estudar brevemente mesmo. Caso você goste de história, você vai amar isso que eu falarei. Caso não, por ser objetivo, você vai gostar também. Então vamos lá para Mateus capítulo 25. Eu quero falar rapidinho para vocês, que não é tanto foco, mas eu acho que é interessante nós entendermos como adventistas, a respeito da parábola das 10 virgens. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 25. Acharam? Eu quero apenas contextualizar essas 3 parábolas que aparecem em Mateus 24 e Mateus 25. Nós temos a parábola do bom servo e do mau servo, nós temos a parábola das 10 virgens e nós temos a parábola dos talentos também. E então vem aquela declaração de Cristo a respeito de ele separando os bodes das ovelhas, vinde a mim, vós para receber o reino da glória, este reino que está preparado desde a fundação do mundo e assim por diante. O porquê que Jesus conta 3 parábolas? Por quê? A resposta está no capítulo 24, versículo 42. Olha só que interessante. No capítulo 24, Jesus está falando a respeito dos sinais da sua vinda. E no verso 42 ele diz o quê? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então Jesus ele conta 3 parábolas para nos ensinar como vigiar para estar preparado para a vinda dele. Ora, já que nós não sabemos o dia e a hora, a nossa única segurança é estar em constante vigilância. É estarmos preparados. Se estivermos preparados, não importa o dia e a hora, estaremos preparados. Então, como se preparar? Jesus então conta 3 parábolas. A parábola do bom servo e do mau servo, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Vamos analisar brevemente apenas a parábola das 10 virgens. Então, esta parábola das 10 virgens, ela tem um contexto dentro deste contexto mais amplo para nos ensinar como nos prepararmos para a vinda de Cristo. Porém, ela também tem uma aplicação histórica profética. Vamos falar primeiramente de uma aplicação, de uma interpretação do contexto e depois de uma interpretação histórica e profética. Vamos lá. Capítulo 25, a partir do versículo 1. Vamos ler. Então, o reino do céu será semelhante a quantas virgens? 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, o esposo recebeu a mão da noiva, o noivo da noiva, estava neste cortejo nupcial, e 10 virgens estavam neste caminho esperando o noivo chegar com a noiva para entrar no cortejo, para entrar para as bodas. Tudo bem? Essa é a ideia que Jesus está trazendo. Verso 2. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, ou nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, houve uma demora da vinda do esposo, para as bodas, houve uma demora. Tosquenejaram todas, ou vacilaram, cochilaram e adormeceram. Verso 6. Mas houve um clamor da meia-noite, mas à meia-noite ouviu-se um clamor.
Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam o quê? Vigiando, preparadas, entraram com ele para as bodas. E a porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, olha só, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como que nós interpretamos no sentido de que Jesus está querendo nos ensinar a vigiar? Amados, a nossa única segurança é termos a palavra de Deus, que é o que para nós? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 105. Ou seja, a nossa única segurança é a palavra e estocarmos o quê? O azeite, sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo operar em nós uma obra profunda de conversão, de transformação de caráter. Observem só que interessante, haviam virgens prudentes e haviam virgens o quê? Nécias, tolas, porém, todas eram virgens, ou seja, a profissão de fé delas era sincera. As virgens nécias não eram hipócritas, elas criam na verdade, advogavam a verdade, professavam crer na verdade, porém elas não tinham o que na vida delas? O guiar do Espírito, uma vida convertida, uma vida transformada. Elas se contentaram com uma obra superficial. Agora as virgens prudentes professavam crer, porém elas eram transformadas pela verdade. Era uma fé que atuava, era uma fé que era demonstrada de uma maneira prática. Eu creio que Jesus voltará, mas eu estou me preparando concretamente para a volta de Jesus. Essa é a característica de virgens prudentes. Porém as virgens nécias não. Eu creio que Jesus voltará, mas vive como se Jesus nunca fosse voltar. E é por isso que elas são loucas. Sabe por quê? Se eu creio que Jesus voltará genuinamente e não estou me preparando para a volta de Jesus, eu sou o quê? Eu sou louco. Agora, se eu não creio que Jesus voltará, eu sou o quê também? Louco. Porque, ora, se eu falo que Jesus voltará e eu não me preparo, uma ou outra. Ou eu sou louco, eu não acredito. E sou louco por isso também. Vocês estão entendendo? Essa é a loucura da coisa. Agora, Jesus está falando, vocês querem estar preparados? Tenham a palavra de Deus como fundamento da vida de vocês. E pela graça de Deus e a submissão da vontade, pratiquem a palavra. Invoquem a palavra. Entesourem a Bíblia, a palavra no coração de vocês. Que seja algo prático e transformador e não apenas uma teoria. Esse é o ensinamento. Agora vamos falar de um aspecto mais histórico. Vocês sabem quem que saiu aqui? Deixa eu ver se eu consigo conectar novamente. Eu quero mostrar aqui para vocês uma figura que participou do movimento milerita. Muito importante na história do adventismo. Vocês sabem quem que é este homem? Exatamente. Este homem se chama Samuel Snow. Vamos lembrar um pouquinho aqui do movimento milerita. Guilherme Miller estudou sistematicamente a Bíblia, concluiu que Jesus voltaria entre 1843 e 1844. Eles não tinham ainda uma data estabelecida, 22 de outubro. Eles pensaram a princípio, Jesus voltará entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. No hemisfério norte,
a questão de estações é inversa da nossa. Ou seja, se aqui é inverno, lá é o quê? Verão. Se lá é inverno, aqui é verão. Se aqui é primavera, lá é outono. Se aqui é outono, lá é primavera. Tudo bem? Então, para nós, a primavera, ela começa quando? Lá para agosto, setembro. Mas para eles não, começa em março, abril. Então, eles esperaram a princípio Jesus voltar entre março e abril de 1843 e março e abril de 1844. Mas Jesus não voltou, e eles entenderam a parábola das 10 virgens de uma maneira histórica. Ora, se Jesus não voltou, é um período de tardança, mas Jesus voltará. E este homem, Samuel Snow, ele fez um estudo das festas judaicas. E ele entendeu que para cada festa judaica havia um tempo estabelecido. Jesus, como o Cordeiro Pascual, veio no tempo exato, sim ou não? Morreu no tempo estabelecido pela profecia, sim ou não? Sim. E as primícias aconteceram no tempo exato? Sim. E o Pentecostes no tempo exato? Sim. Então todas as festas da primavera, tempo exato. Ora, por que as festas de outono também não teriam um tempo exato para o seu cumprimento? Esse foi o raciocínio. Então ele fez um estudo do calendário. Aqui eu não quero entrar nesses termos porque é meio complexo, né? Do calendário caraíta e etc. E chegou numa conclusão ali no verão de 1844, ou seja, junho, julho, de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. 22 para 23 de 1844. Quando esta verdade chegou no movimento milerita, queridos, foi o clamor da meia-noite, foi o raiar de uma esperança. Agora, não apenas cremos que Jesus em breve voltará, mas nós temos uma data estabelecida para isso. Amados, relatos dizem que as pessoas vendiam as suas propriedades e empregavam os recursos dessas propriedades na pregação da breve vinda de Cristo. Os ceifeiros deixaram o campo e se uniram na pregação. Ellen White, Tiago White, eles falam que a experiência mais incrível que eles tiveram foi a experiência do clamor da meia-noite. Essa experiência do aí vem o noivo, ou eis o noivo sair ao seu encontro, foi trazida quando... Deixa eu só... Eu não sei por que está aquilo ali, Arthur. Oi? Reconectar? Esse clamor da meia-noite foi trazido quando a mensagem de 22 de outubro foi trazida para o movimento milerita. E então eles não tinham apenas a esperança agora da vinda de Cristo, eles tinham a data estabelecida para a vinda do Senhor. Ora, eles aguardavam que Jesus voltasse em 22 de outubro, não era? Mas na parábola, a vinda do esposo, na verdade, era a ida do esposo para o pai. Lembram que a gente analisou Daniel 7? Eles pensavam que a vinda do noivo era Jesus voltando com poder e glória para a terra, mas não. Era a ida do noivo para o pai, para receber o reino da glória e comunicar para quem? E comunicar para nós. Então nós, como adventistas, olhamos para a parábola das 10 virgens, não apenas interpretando aquilo que Cristo quis nos ensinar, como vigiar, mas olhamos para a parábola também de uma maneira histórica e profética. Tá claro? O período de tardança, então nós temos o clamor da meia-noite, este é o clamor da meia-noite do adventismo, trazido pela mensagem de Samuel Snow. Agora temos uma data estabelecida, isso impulsionou o movimento milerita como nenhuma outra coisa. Eles pregaram com poder, a mensagem foi levada a todo mundo, mas houve o grande desapontamento em 22 de outubro de 1844. Mas eles entenderam, não é Jesus voltando para a terra, é Jesus indo para o Pai. É a vinda de Cristo na perspectiva do Pai. Ele está indo para o Pai, receber o reino da glória e comunicar para nós. Então, a partir de 22 de outubro de 1844, o convite está sendo estendido para participarmos das bodas do Cordeiro. Nós, como virgens prudentes, precisamos estar estocando o azeite e entrando nas bodas. Ora, o que é entrar nas bodas? É isso que eu quero falar agora para vocês. Se as bodas estão ocorrendo no céu e nós estamos na terra, como que eu posso entrar nas bodas? Como? Essa é a pergunta que eu quero
analisar com vocês. Está dando problema aqui na projeção, eu quero ler um texto e Ellen White vai responder, não sou nem eu. Tem como conectar no cabo aqui, Arthur? Não tem como? Eu só vou tentar mais uma vez, se não der, eu vou ler aqui o texto mesmo assim. Não está nem achando. Enfim, vamos avançar aqui. A pergunta que eu fiz é, o que é ir às bodas? Ellen White vai responder para nós no livro O Grande Conflito, página 427. Prestem atenção aqui, diz assim: a proclamação, aí vem o esposo, feita no verão de 1844, com a mensagem trazida por Samuel Snow, o clamor da meia-noite, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado da profecia, 22 de outubro de 1844, o esposo veio, não para a terra como o povo esperava, mas a quem? Ao ancião de dias, no céu, as bodas, a recepção de seu reino, o reino da glória. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Eles entenderam a princípio, de uma maneira histórica, os adventistas, que havia fechado a porta da graça. Mas depois eles entenderam que não, fechou a porta do santo e abriu a porta do Santíssimo. Elas, as virgens, ou o professo povo de Deus que estava crendo nesta verdade, não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, porque elas acontecem aonde? E nós estamos aonde? Na terra, pois que estas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas 12, 36. Olha agora, prestem bem atenção. Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir ele perante Deus. É neste sentido que se diz irem eles às bodas. Ora, se as bodas estão acontecendo nos céus e eu na terra, como que eu posso comparecer ao casamento? Pela fé. E pela fé no quê? Entender aquilo que Cristo está realizando no santuário celestial. Ora, se eu entender o que Cristo está realizando no santuário celestial, no lugar santíssimo, eu estarei pela fé presente nas bodas do Cordeiro. E quem que quer perder esse casamento aqui? Então vamos juntos numa outra pergunta. O que Cristo está realizando no santuário celestial, no lugar santíssimo, para que nós, pela fé, possamos comparecer a este casamento? O que Cristo está realizando? Certamente responderemos purificando o santuário celestial. Mas, amados, olha só essa resposta de Ellen White no livro O Grande Conflito. Tudo isso que eu estou falando para vocês está neste livro. Nós precisamos nos debruçar mais nos escritos de Ellen White, mas principalmente, é claro, na palavra de Deus. E qual é o trabalho de Cristo? Porque eu quero comparecer ao casamento. Você quer também ou não? Sim ou não? Vamos juntos pela fé entendermos o que Cristo está realizando. Vamos comparecer às bodas. Olha só o que Cristo está fazendo. O Grande Conflito, página 425. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, ou seja, quando ele deixar a obra de purificação, quando ele deixar a obra de intercessão para voltar à terra, o povo de Deus deverá, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Olha agora, suas vestes, as vestes do povo de Deus, devem estar imaculadas, sem mácula, sem mancha, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus, seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Quais são as duas coisas? Graça de Deus e esforço o quê? Diligente. É o poder de Deus ligado com a submissão humana. É nesta união divina humana que seremos vitoriosos. O poder é dele, mas a escolha é de quem? É nossa. Não basta o poder de Deus e não basta o livre-arbítrio, a submissão humana. Deve haver uma simbiose, deve haver uma união do divino com o humano. Nos apegarmos à graça de Deus, ao poder de Deus,
a esta ligação vital com Cristo Jesus, nos submetermos à vontade de Cristo e assim sermos vitoriosos na batalha contra o mal. Olha agora. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, ou as bodas do Cordeiro, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, a purificação do santuário, como vocês responderam, olha agora. Deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse, amados. Sabe o que Cristo está fazendo no santuário celestial? Apagando os pecados confessados. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo neste santuário? Obra especial de afastamento de pecado, transformação de caráter. Do egoísmo para o amor genuíno e altruísta, do orgulho para a humildade, da ira, da vingança para a misericórdia e o perdão. De uma vida centrada em si mesma para uma vida centrada em Deus e no semelhante. De uma vida centrada nas coisas deste mundo, dos prazeres da carne, para uma vida guiada pelo Espírito. De uma vida que revelava os frutos da carne para uma vida que revela os frutos do Espírito. Se nós entendermos o que Cristo está fazendo e nós permitirmos que o Espírito faça em nós esta obra, estamos comparecendo pela fé nas bodas do Cordeiro. E amados, comparecendo com vestes nupciais. Eu quero, por fim, nesses 13 minutinhos que eu tenho, analisar brevemente a parábola das bodas. Ela é muito significativa para nós neste momento. Está lá em Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Eu estou tentando reiniciar aqui porque eu acredito que se eu apresentar para vocês os textos ali, será mais fácil a assimilação deles. Uma última tentativa, pode ser? Então, abra comigo lá em Mateus, capítulo 22, a parábola das bodas. Eu vou tentar aqui conectar novamente. Às vezes a gente não sabe, né, se a tecnologia é de Deus ou é do diabo, né? Porque eu acho que vai dar certo agora, Arthur. Apareceu ali. Maravilha. É de Deus, irmãos, é de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 22. Vamos ler toda a parábola para que faça sentido para nós. A partir do versículo 1 até o verso 14, diz assim: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então um rei faria o casamento do seu filho, convidou as pessoas e essas pessoas não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos,
os ultrajaram e mataram. Vocês estão entendendo a história por detrás dessa parábola ou não? Os profetas, os homens de Deus chamando o povo, mas o povo rejeitando o convite de Deus. E o rei, tendo notícia disto, ficou irado, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. É uma referência aqui ao povo judeu, à destruição de Jerusalém. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Quem são esses? Levanta a mão aí, ó. Eu e você. E os servos, saindo pelos caminhos, os apóstolos, os discípulos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, um juízo o quê? Investigativo dos convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, ou veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou quieto, ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amados, o porquê aquele homem não trajado de veste nupcial foi lançado para fora do casamento? Sabe por quê? Porque a sua vestimenta não honrava o rei. Entende isso? A sua roupa não estava honrando o convite do rei. O rei convidou, o rei preparou todas as coisas, o mérito é do rei. Agora, se eu sou grato ao convite, grato por ser convidado, mesmo não merecendo, e vou com uma roupa que ofende o rei, então eu não sou digno de permanecer ali. Não porque eu tenha mérito, mas porque a vestimenta daquele convidado não estava honrando o convite do rei. Ele não era ignorante, era uma afronta. Aquela vestimenta era uma afronta ao rei. Amados, como que isso se aplica a nós? Todos nós aqui estamos sendo convidados para o casamento de quem? De Jesus. Há uma investigação da parte do rei. Nós somos os convidados. Agora, meus irmãos, a nossa vestimenta precisa honrar a quem? Honrar a Deus. Se a nossa vestimenta não honrar a Deus, nós seremos então lançados fora do casamento e ali haverá choro e ranger de dentes. E quando eu falo agora vestimenta, eu não estou falando da questão de modéstia cristã, por mais que isso também seja verdade. Eu estou falando de caráter. Vocês lembram quando Adão e Eva pecaram? O que eles fizeram para cobrir a nudez deles? A culpa deles. Nudez ali é nudez mesmo, mas é também no sentido de culpa. Eles haviam pecado, transgredido a lei, diante de Deus eles eram culpados. Então, pelos méritos deles, eles coseram folhas de figueira para tapar a nudez. Mas aquelas folhas taparam a nudez? Taparam a culpa? Satisfizeram a lei de Deus? Sim ou não? Não, de forma nenhuma. E então Deus institui um plano, porque tudo foi preparado por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Você não tem mérito nenhum. Em Gênesis 3,15, Gênesis 3,21, Deus institui o sacrifício de cordeiros, que aponta para o sacrifício de Cristo. E com aquela pele daquele animal morto, veste Adão e Eva. Agora sim eles estão vestidos adequadamente. Agora sim eles estão vestidos com uma vestimenta que satisfaz a lei de Deus, os reclamos da lei de Deus. Uma vestimenta que satisfaz e honra o rei. Esta vestimenta, amados, é a justiça de Cristo. É a vida de Cristo, é a obra de Cristo, é a vitória de Cristo, é o perdão de Cristo. É uma vida que vive a vida de Cristo e não uma vida que vive para si mesmo. É Cristo vivendo em nós.
Se eu receber de Cristo o perdão e o poder, a sua justiça, eu estou preparado para participar das bodas e também da ceia das bodas. Sabe o que é a ceia das bodas, queridos? Depois do casamento não tem um comes e bebes? É ou não é? Depois do casamento de Jesus nos céus, ele voltará para nos levar para o comes e bebes nas mansões celestiais. Não é aquela mesa, eu não estou aqui alegorizando não, amados, eu estou falando literalmente. Aquela mesa quilométrica que nos assentaremos, que nos alegraremos, é a ceia das bodas. Nós somos os convidados, e por que ali estamos? Porque estamos vestidos com a justiça de Cristo. Amados, nessa vestimenta, vocês podem ver aqui o terno tem vários fios, não tem? Não é assim uma trama de fios que compõe uma vestimenta? Nesta vestimenta chamada justiça de Cristo, não tem um fio tecido pelos méritos humanos. O mérito é todo de quem? De Cristo. Vamos pensar num casamento humano? Eu vou casar, eu preparo todas as coisas, a recepção, a decoração, a vestimenta, entrego o convite na sua mão, entrego até a roupa na sua mão. E só falo para você assim, ó, é tal dia, tal horário, compareça lá. Daí você então veste a vestimenta, comparece no lugar, no horário certo, e você está lá e você vai assim, estufar o peito e se sentir com algum mérito daquilo? Sim ou não? Mas você teve que fazer a sua parte ou não teve? Você teve que vestir a vestimenta? Você teve que ir até o casamento, chegar no horário certo, é ou não é? Mas tem mérito nisso? Não, não tem mérito nenhum. E amados, a grande verdade é que na nossa esfera, a noiva atrasar é um pouquinho charmoso, é ou não é? Se a noiva chega assim na hora, fica até estranho, ela tem que demorar um pouquinho. Eu já ouvi histórias que o noivo demorou, daí ficou chato. Mas quando a noiva demora, eu vi uma história de um noivo que demorou 4 horas para chegar no casamento. A esposa estava quase desistindo. Era o noivo atrasado. Mas normalmente é a noiva que atrasa, né? 15 minutinhos, meia horinha. E é proposital, não é porque ela está demorando para se arrumar. É para dar um charme, né? Mas amados, nas bodas de Cristo, Cristo não está atrasado. A noiva, que é o reino da glória, também não está atrasada. Sabe quem que está atrasado para este casamento? É uma realidade que nós temos que entender. E qual é o nosso atraso? Nós não estamos vestindo a vestimenta dada pelo rei. Nós não estamos comparecendo diante do rei. Por isso que eu iniciei esse sermão falando, por que Jesus ainda não voltou? Sabe por quê, amados? Porque nós não estamos vestidos com as vestes nupciais. Quando o povo de Deus estiver maduro, Jesus voltará para a colheita. Quando o povo de Deus estiver adequadamente vestido, participaremos da ceia das bodas. Olha só o que Ellen White diz a respeito desta parábola. Pela veste nupcial da parábola, é representado o que, amados? Deixa eu pegar aqui o passador. O que? O caráter puro e sem mácula que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Um caráter por transferência. Cristo, ele imputa sobre nós o seu caráter, mas ele também transforma o nosso caráter. É a obra completa de Cristo por nós e em nós. Por sua obediência, pela obediência de quem? De Jesus, por sua obediência perfeita, tornou possível a mim e a você obedecer aos mandamentos de Deus, por amor, por amor. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, vontade escolha. Nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a Ele, vivemos sua vida. E isto é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, trapos de imundícia, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Aleluia. E o último texto. Deus requer de seus filhos o quê?
perfeição, e aqui é perfeição de caráter, não é perfeição da carne. A gente não está falando de perfeccionismo, a gente está falando daquilo que o Evangelho apresenta, perfeição do caráter, viver a vida de Jesus. Sua lei é um transcrito de seu caráter, e é o padrão de todo o caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. A vida de Cristo na terra foi foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos receberem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus. Então, o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do céu. Por quê? Para que o pecado não se levante uma segunda vez. É uma garantia para o universo, é uma segurança. Trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo, participarão do quê? Da ceia do Rei. Tem o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Amados, o meu apelo nesta manhã para todos nós é que nós removamos os trapos de imundícia, as folhas de figueira. Aceitemos o perdão que Cristo quer te oferecer hoje, gratuitamente. Se você acreditar, exercer fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, e abrir o seu coração e falar: Senhor, não mereço nada disso, o mérito é teu, mas eu recebo, eu aceito e te amo por isso. Mas eu não tenho poder para viver a tua vontade, me dê poder. E Ele vai te comunicar o Espírito Santo e poder para você se manter ligado a Cristo. E assim dar frutos, guardar os seus mandamentos. E sabe o que é guardar os mandamentos? É amar como Deus ama, é ser misericordioso como Ele é. É uma vida transformada, prática, que revele no seu semblante, no seu olhar, no seu sorriso, como você anda, como você se comporta, que revele a vida de Jesus. Essa é a agenda de Deus. É isso que significa, ou essa é a resposta para a noiva está preparada? Se vivermos isso, estaremos preparados para o breve retorno de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, sua decisão, que você receba o perdão e o poder de Cristo que Ele quer te comunicar hoje, e você esteja vestido com as vestimentas nupciais, com as vestes nupciais, que honra o Rei, o nosso Rei chamado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos neste momento orar, vamos falar com o nosso Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, como lemos na Tua Palavra, Senhor, somos esses convidados, os maus, para as bodas do Senhor, para as bodas do Teu Filho amado. E aqui estamos, ó Pai, de joelhos gratos, porque o mérito é Teu, a festa é Tua, tudo está preparado. O Senhor preparou tudo para a nossa salvação, para a eliminação do pecado, para a restauração de todas as coisas. E queremos fazer parte do Teu plano, Senhor. Nós nos humilhamos perante Ti. Reconhecemos que temos sido rebeldes. Reconhecemos que temos sido transgressores. E rogamos a Ti perdão, Senhor. Humildemente rogamos ao Senhor. E nos dê poder, ó Pai, do alto dos céus, para vivermos a Tua vontade, guardarmos os Teus mandamentos por amor, de deixarmos de fazer coisas por amor, a passarmos a fazer coisas que o Senhor nos pede por amor, por gratidão, por recebermos de Ti tantas promessas maravilhosas que elevam a nossa mente e o nosso coração às coisas celestiais e não essas coisas terrenas e passageiras. Opere em nós uma genuína conversão, uma obra profunda, uma obra íntima do Senhor para conosco, e que possamos revelar a vida de Jesus em nossas palavras, em nossas ações, que sejamos os braços de Jesus, a boca de Jesus, o olhar de Jesus para as pessoas. Nos dê o amor genuíno, Senhor, tira de nós o egoísmo, o orgulho, esses trapos de imundícia, e nos vista com a sublime vestimenta da justiça de Cristo. Nos dê uma continuidade de congresso que seja abençoadíssimo e transformador para todos nós.
E obrigado por participarmos das bodas e em breve estarmos contigo na ceia das bodas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.